Alô, boa noite! Estamos iniciando aqui mais uma live, hoje uma live bastante interessante também. Vamos falar sobre relacionamento tóxico e daqui a pouco estará aqui comigo a doutora Marcela Aleixo. Então, você que vai entrando aí, vai participando, convide seus amigos, seus parentes e clique aqui embaixo no rodapé aqui do Instagram. Você vai ver aqui no rodapé da live, tem um aviãozinho, compartilhe com seus colegas, eu vou fazer já isso também. E vamos começar esta live desafiadora para nós também. Então entre aí, convide para mim, mas eu acho que quem tá ruim, hein? A conexão tá baixa aqui para mim, vamos lá. Então vamos lá. Vai entrando aí, vamos compartilhar. Boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Então compartilhe com seus amigos e divulgue também essa live para que mais pessoas possam também ter acesso a esse conteúdo. Daqui a pouco a doutora Marcela também entra e, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre relacionamento tóxico, como evitar o relacionamento tóxico. Então eu espero que vocês gostem e participem desta live. Vamos lá, hoje é dia 1º de setembro, estamos às 21h07. Então a gente tem aí um pouquinho mais de uma hora para a gente bater um papo aqui. Não deixe de participar. Boa noite. Boa noite a você que está entrando. Compartilhe, convide seus amigos a participarem também desta live, tá bom? Conto com vocês aí para que as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. É um conteúdo interessante, gratuito. E aí quem quiser ter um pouquinho mais de informação, se aprofundar e conhecer mais sobre o que nós vamos falar aqui, no link da minha bio tem ali o link com as informações para quem quiser e tiver interesse de se aprofundar mais nesse tema, podendo agendar lá comigo uma consulta, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos, curtam e aproveitem desse conteúdo. Eu sou o Gerson, terapeuta integrativo. Eu atuo com programação neurolinguística, coaching e também Camilinha. Seja bem-vinda, Marcele, minha cunhada, bem-vinda também. Muito obrigado aí pelo prestígio. Camilinha, faz muito tempo que a gente não se vê, não se fala. Seja muito bem-vinda aqui à live, tá bom? E eu estava dizendo que eu sou terapeuta, hoje pratico terapeuta integrativo, eu pratico a programação neurolinguística, constelação e também coaching, parte de coaching de carreira e americano. Amanhã a Dani entrou, a minha esposa, seja bem-vinda, amor, obrigado também pelo apoio, pelo prestígio. E a terapia integrativa, ela integra essas três técnicas, são técnicas de soluções rápidas, então convido você que não conhece a conhecê-la. Divulguem essa live aí para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para quem você acha que também tem algum ou passa por alguma situação de relacionamento tóxico, né? Todos nós, os temas que a gente vai abordar hoje aqui, todos nós por algum momento passou ou convive com alguma situação dessa. A ideia aqui dessa live não tem um cunho de estimular nenhum tipo de destruição de relacionamentos, tá certo? Até porque a ideia aqui é a gente agregar para que as relações sejam saudáveis e sejam equilibradas. Então esse é o intuito da live. Ela tem esse tema de evitar o relacionamento tóxico, porque para a gente não ter que ficar convivendo com situações que há possibilidade de se consertar, tá certo? Então, para você que tem ou passe por alguma situação desse tipo, a ideia da live é para que você consiga se corrigir e acertar esse tipo de situação, tá certo?
Então, convide aí os seus amigos, compartilhe aqui nesta live com mais pessoas. Daqui a pouco a doutora Marcela estará aqui conosco, que vai participar comigo aqui dessa live. E chame todos os seus amigos, seus colegas, para que eles possam também participar e ter acesso aqui ao conteúdo da live, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Daqui a pouquinho a gente já vai dar início e eu espero que todos possam participar e fazerem aí os seus comentários e que vocês consigam também aproveitar o que a gente vai trazer, tá bom? Clarinha entrou aqui, minha sobrinha linda, seja bem-vinda, Clarinha. Amanhã a Marcele vai estar de aniversário, né, Mar? Amanhã teremos bolos, você e meu irmão. É muito legal isso. Você vê que casal fazem aniversário no mesmo dia. Muito bacana, minha cunhada e meu irmão. Então é isso aí. Daqui a pouco a doutora Marcela está chegando aqui com a gente. E hoje a gente vai falar sobre esse tema do relacionamento, como evitar o relacionamento tóxico. A gente tem essa ideia de trazer aqui algumas observações e algumas dicas para que se evite esse tipo de relacionamento, não só do ponto de vista de relação conjugal, mas qualquer relação, seja ela profissional, seja ela de amizade e seja ela conjugal. É importante que as relações elas sejam equilibradas, né? Uma das técnicas que eu pratico, que é a constelação, ela traz muito sobre essa questão da família, da gente ter equilíbrio nas relações, né? As leis sistêmicas que são chamadas, elas trazem a clareza para que a gente tenha equilíbrio nas relações. Então, essa é a ideia aqui da nossa live, esse é o cunho para que a gente possa, de fato, ter equilíbrio nas nossas relações, né? O parceiro sempre tem que estar junto com a gente, seja parceiro de negócio, seja parceiro de amizade, seja parceiro de vida, parceiro e parceira, né? Então, sempre que eu disser aqui a respeito de parceiro ou parceira ou amigo ou amiga, vai ser sempre para os dois lados. Nunca a gente vai estar aqui tomando posição para um lado só da moeda. Sempre entendam que será falando dos dois lados das pessoas. Então, sempre que eu falo do relacionamento, é relação homem e mulher, mulher e homem, homem com homem, mulher com mulher, mas sempre pensando nos dois, nunca só você levando a culpa ou só você tendo a razão dessas situações, tá certo? Então, a gente vai dar também um espacinho lá no final para quem tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, para que fique à vontade para falar também. Aqui embaixo vocês vão ver que tem a opção. Juninho, seja bem-vindo. Seja bem-vindo também a essa live. Cândido, grande Cândido. Grande Cândido, seja bem-vindo também. Boa noite, Juninho. Quanto tempo, meu amigo? Tudo bem com você aí? Espero que estejam todos bem aí na sua casa. Que esse anjinho aí que está no seu colo esteja bem também. Saudade de vocês aí. Aqui embaixo tem uma opção também de aquisição de selos. Então, se você adquirir esse selo, ajuda o canal a crescer também. E eu agradeço se puderem colaborar, porque é através desses incentivos que a gente consegue avançar e trazer muito mais conteúdos. Eu tenho também um canal no YouTube, que é um canal com o mesmo nome, de Gerson Terapeuta Integrativo. Então, quem não segue, quem não conhece ainda meu canal, eu os convido a conhecê-lo. Eu trago lá também, eu sempre subo essas lives lá para o canal, para que possam também as pessoas, quem não tem opção de acesso ao Instagram, possa também assistir lá pelo YouTube. Então deixa eu ver se a doutora Marcela já está por aqui com a gente, para a gente começar a trabalhar. A gente começar a falar, perdão, ainda ela não entrou, mas daqui a pouquinho ela está por aqui para a gente poder conversar. Hoje nós vamos falar, e para quem está entrando agora, a gente vai falar sobre como evitar relacionamentos tóxicos, tá certo? Então, a ideia desta live não é a gente estimular nenhum tipo de
de inimizade ou rompimento de relações, é ao contrário, a ideia é para que as pessoas possam, de fato, ter aí a sua relação mais afetuosa e mais equilibrada. A doutora Marcela acabou de chegar aí, seja muito bem-vinda, Marcela. Eu vou te chamar daqui a pouquinho aqui para você... Ô, Juninho, obrigado, cara, obrigado aí pelo apoio. Deus lhe pague, muito obrigado, viu? Eu vou chamar a doutora Marcela daqui a pouco aqui para ela entrar já para a gente começar, tá bom? Eu vou acionar aqui, então eu estava dizendo sobre essa questão do relacionamento. A ideia da live não é a gente fazer nenhum tipo de estímulo para que as relações sejam rompidas, é o contrário, a ideia é para que as relações se equilibrem, tá certo? Grande Carlos, boa noite, Carlão, seja bem-vindo também. Então eu vou chamar a Marcela aqui, Omar, eu vou te chamar, é só você aceitar, tá bom? É só você aceitar. Grande G, grande parceiro, seja muito bem-vindo também. E depois, o pessoal que estiver aqui nos assistindo no final da live, eu vou deixar também um espaço para que vocês possam... Olá, Mar, boa Boa noite. noite, tudo Seja bem? bem-vinda, tudo bem? E aí? Tudo tranquilo, um pouco de Então tá trânsito, mas bom. tudo tranquilo. Então eu estava dizendo o seguinte, no final da live eu vou deixar aqui um espacinho também para as pessoas poderem colocar aí os seus Instagrams. Nós temos algumas pessoas aqui, alguns amigos que estão nos assistindo já, para colocarem aí os seus Instagrams, os seus contatos, para a gente poder também ajudar nessa divulgação. Então, por exemplo, o Reginaldo que está nos assistindo aí, o G trabalha com imóvel, o Cândido também que entrou aí agora há pouco, também trabalha com imóvel, o Carlão que tem aí essa parte da empresa voltada para a fotovoltaica. Então, é importante a gente depois colocar aqui as pessoas que quiserem, obviamente, fiquem à vontade para depois ir divulgando e colocarem seus Instagrams aí, tá certo? E aqui embaixo, como eu disse, tem uma opção aqui embaixo no rodapé do canal aí, tem uma opção de aquisição de selos. Quem tiver interesse e puder, a gente agradece, porque isso ajuda a crescer o nosso canal e a gente pode continuar trazendo mais conteúdos aqui de forma gratuita, tá certo? Então, eu agradeço quem estiver participando. Meu primo, que acabou de adquirir, o Juninho. Juninho, ele é lutador. O Juninho é lutador de MMA. Então, é um primo que eu tenho, primo irmão, e fico muito feliz de vê-lo aqui. É a primeira vez que ele participa de uma live minha. Então, vamos lá, Mar. Vamos Seja lá. bem-vinda. Boa noite. Obrigado por você ter aceito o convite, né, de participar dessa live comigo. Que isso, eu que E agradeço. a nossa live tem aqui o intuito de falar sobre relacionamento tóxico, como evitar o relacionamento tóxico, né? E eu disse para eles aqui no início que a ideia não é a gente estimular nenhum rompimento de relações, ao contrário, a ideia aqui é a gente trazer os pontos que podem chamar a atenção, pontos que trazem no dia a dia algumas situações e que a gente acaba, às vezes, passando despercebido e não nota, e aquilo vai minando as relações. Então, a ideia aqui é para isso, é para a gente chamar a atenção das pessoas, para que elas não rompam as suas relações, tá certo? Então, eu Certo. agradeço a todos que estão entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, Felipe, Sérgio, Renata, teve mais alguém que entrou aqui, a Cida, seja bem-vinda, Cida. Então, fica à vontade, a Cíntia que está entrando aí, seja bem-vinda. E aqui embaixo também tem o coraçãozinho, pessoal. Por Também, favor, Felipe. quem estiver aqui na live, vai apertando esse coraçãozinho, porque aí o Instagram ele entende que isso aqui é um conteúdo que pode levar para outras pessoas. Então, clique aí nos coraçõezinhos e vamos bombar essa live aqui, para as pessoas terem acesso também ao conteúdo que a gente vai trazer aqui, tá certo? Vamos lá, Mar. Fica à vontade, seja muito bem-vinda. Se apresente aqui para nossa galera. Pessoal, meu nome é Marcela. Eu trabalho com o Gerson, tenho a honra de trabalhar com o Gerson. E como todo mundo, né, tem um pouquinho de experiência nessa área de relacionamento tóxico, porque vivi de perto, eu posso dizer que pelo menos dois. Um na vida pessoal e um na vida profissional, né, Gerson? Sim. E realmente a ideia é dividir um pouco da experiência que a gente já passou para que a gente possa crescer, né?
crescermos juntos. A ideia é essa. Legal. Então, a Marcela, como ela disse, na verdade, a gente tem uma empresa em sociedade, né, uma empresa de consultoria. A Marcela, ela é advogada e eu sou administrador. Então, a gente fez essa junção aí e com as nossas experiências a gente está trocando aí nosso trabalho e estamos tocando, né? É uma empresa que, aliás, eu até esqueci de falar, mas a nossa empresa completou 1 ano de idade já, dia 27, ela completou 1 ano de idade. Pois é, Então, né? O primeiro de então, muitos. pois é, então a gente tá engatinhando aí. Então sejam todos muito bem-vindos. O programa Pet Lovers. Olha, pessoal, muito legal. Se vocês puderem seguir esse canal do programa Pet Lovers, eles falam muito, eles são muito focados em pets. Então tem um conteúdo bem bacana. Obrigado aí pela presença de vocês. Boa noite, Cida. Tânia Amara, que é uma colega de trabalho que eu tenho, está sempre aqui prestigiando a gente. Então vamos lá. A gente vai tocar aqui, vamos iniciar a nossa live falando aqui sobre o relacionamento, como evitar essa questão de relacionamento tóxico, né? Então, uma forma da gente, dos pontos, né? A gente vai tocar em alguns tópicos aqui, eu até relacionei alguns tópicos, e aí a gente vai discorrer sobre isso aí. Então, por exemplo, o primeiro tópico aqui que eu relacionei foi sobre a gente conviver com pessoas que nunca assumem a responsabilidade, né? Um parceiro que nunca assume a responsabilidade, ele não está preocupado de assumir a culpa do fato. Então, tudo que acontece não é culpa dele, não é culpa dela, é culpa sempre do outro. Sempre o outro que causou, sempre o outro que é o culpado, nunca é ele. Então, isso é um ponto importante para a gente observar. Então, quando você convive com alguém, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no seu relacionamento, que a pessoa não assume a responsabilidade dos atos, né? Isso é um ponto importante para que você fique esperto, porque as relações, elas têm mão dupla, né? Eu sempre costumo frisar isso nos meus atendimentos, que a única relação que ela não exige um equilíbrio, vamos chamar assim, é a relação de pais e filhos, porque os pais eles dão, os filhos recebem e seguem a vida. O que eu quero dizer com isso? A gente jamais vai conseguir dar a nossa vida para os nossos pais. Não tem como. É eles que nos deram a vida. Logo, não tem como a gente fazer o inverso, né? Nós darmos a vida para os pais. É ao contrário, eles que nos deram a vida. Então, eles nos dão a vida, a gente recebe essa vida e segue. Então, as outras relações, qualquer outra relação, é necessário ter o equilíbrio. O equilíbrio de dar, receber e você devolver. Então, você dá e recebe de volta. Né? A pessoa te dá e você dá de volta. Vamos lá. E uma questão que eu sempre enfrentei, eu sempre procurei fazer, foi dar o apoio, né? Entre duas pessoas, entre os sócios, entre marido e mulher, né? Entre namorados, entre irmãos. A ideia é que a gente saiba que um pode contar com o outro, né? Isso não quer dizer que eu não preciso procurar melhorar. Então, que eu não posso apontar o meu erro, reconhecer o meu erro ou reconhecer o erro do outro e apontar o erro do outro. Mas é a forma como se faz. Ninguém erra sempre, ninguém acerta sempre. Não tem necessidade daquilo ser exposto de uma maneira a tornar ridícula a atitude de alguém ou depreciar aquela pessoa, né? Mas no intuito de fazer crescer. E fazer crescer a gente sente quando a pessoa quer impulsionar a gente para frente, né, Gerson? A gente sente quando você está querendo pisar ou quando você está querendo elevar, né? Sem dúvida, sem dúvida. Um ponto importante aí com relação a isso também é a gente prestar atenção no nosso comportamento, né? Quando você se deixa para cuidar só do outro, isso aí você também está causando uma toxicidade, não é? Porque muitas vezes, o que acontece nas relações? Por que há necessidade de ter equilíbrio nessas relações? Porque quando você se doa muito também para o outro, você causa no outro, e de forma inconsciente, você causa no outro uma espécie de devedor. Então a outra pessoa ela não consegue te retribuir
aquilo que você está se doando, que você está entregando, porque você está entregando em excesso, e aí a pessoa se sente devedora e o que acontece? Acaba afastando essa pessoa de você. E muitas vezes a gente se sente injustiçado. Você fala, puxa vida, eu fiz tanto pela pessoa, por que, que ela virou as costas para mim? Não é que ela virou as costas para você, é que ela não tem capacidade de se doar para você. Só que, aí é o ponto, quando você começa a fazer muito para o outro, você está se deixando, você não cuida de você. E quando você deixa de cuidar de você, você passa a ser tóxico também. Então, isso é um ponto muito importante para se olhar. E era uma coisa que era ensinada, né? Eu me lembro que quando eu me casei há 17 anos atrás, a gente fez o curso de noivos, isso era ensinado. Cuide do outro que o outro cuida de você. E isso nunca foi verdade. Isso nunca aconteceu. Então, Né? então. E não aconteceu por falha no casal. Isso não acontece porque não tem jeito de eu cuidar de você e você cuidar de mim. Cada um cuida de si e nós cuidamos do todo, né? Sem dúvida. E assim, isso até é uma questão, isso até para quem é cristão, né? A gente, nós não vamos entrar aqui na questão religiosa, mas para quem é cristão, que a maioria, o Brasil, a maioria aqui é cristão, mas me perdoem aí se alguém aqui na live não for, mas só para ilustrar um exemplo, né? O que Cristo deixou de ensinamento para a gente? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ele nunca falou assim, ó, ame mais o próximo como a ti mesmo, ou mais do que você. Ele fala para você primeiro se amar. Então, a gente precisa gostar da gente primeiro, a gente precisa cuidar da gente. Como é que você vai ter capacidade de cuidar do outro se você não se cuida? É uma coisa meio que óbvia. É uma coisa que eu sempre pensei, por que a gente chega num relacionamento tóxico, né? Por que eu me deixei por 2 vezes, né? Uma vez na vida profissional, uma vez na vida pessoal, com até um intervalo bem pequeno de tempo, por que eu cheguei lá? E às vezes eu acho que o que transbordou foi um relacionamento tóxico meu comigo mesmo. Eu Então, permitia essas coisas porque eu realmente não me preocupava com como eu me via, como eu me relacionava comigo, né? pois é, então, você vê. Então, faz sentido essa questão de que se a gente não se cuida, se a gente não olha para nós, né, primeiro, não é questão, isso não é ser egoísta. Isso, na verdade, é uma questão de você também estar cuidando do outro. Porque para você cuidar do outro, você precisa se cuidar, não tem como. Não dá para fazer diferente disso, não é? Porque senão a coisa não flui. E aí, quando você deixa de cuidar de você e começa a cuidar só da outra pessoa, além de você causar essa sensação de devedor na outra pessoa, você também começa a ficar muito exausto, né? Porque você vai fazendo por demais. Então, às vezes, coisas pequenas, coisas do cotidiano, da casa, por exemplo, falando de casal, coisas da casa. Então, é você que lava, você que passa, você que cozinha, é você que vai ao mercado, é você que leva o carro para lavar, é você que leva o cachorro para o pet shop. Poxa, e eu estou falando de você, não só você mulher, mas você homem também. As relações, elas precisam, a gente tem que ter colaboração, né? Porque você quer fazer tudo, abraçar tudo. Não, mas é porque eu gosto de cuidar, eu gosto de fazer. Tá bom, mas calma. Relacionamento. E se você O começa. abrir o espaço, né, para que o outro possa fazer também. E tem uma frase muito engraçada. As pessoas perguntavam para mim assim: mas o seu ex-marido te ajudava em casa? Eu falava: não, ele não ajudava, mas também não fazia parte dele. Tá? Então, Que isso ficasse bem claro. Existe o seu, existe o meu e existe o nosso, né? pois é, então. Então, assim, a gente, nos relacionamentos, é importante que haja essa colaboração. Porque senão a coisa não flui. Você começa a causar no outro uma exaustão e isso vai baixando a energia da pessoa e vai baixando a sua energia também. E baixou a energia, meu, acabou, né? Aí não tem o que fazer, porque você não tem mais energia. E aí coisas pequenas, coisas que se você está com uma energia alta, se você está com uma energia para cima, se você está bem, situações do cotidiano que ocorrem, vocês acabam superando se você está numa energia fluindo bem. Agora, quando você tem baixa energia, é como se fosse uma questão de proteção mesmo, né? Como que é igual o nosso organismo, quando você não tem lá a sua proteção do seu organismo, não está trabalhando os seus anticorpos, o
está baixo, o que acontece? As doenças vão te atacando. Então, por que é importante que a gente mantenha a colaboração? Para que as energias se equilibrem, para que você consiga, de fato, numa situação que... Porque a gente não vai viver, obviamente, uma vida toda no mar de rosas. Não, isso não existe, né? O conto de fadas, né? Aquele príncipe do cavalo branco e tal. Não existe isso daí. O que existe é a vida cotidiana, o dia a dia que a gente conhece. Agora, para que isso de fato tenha uma energia, uma proteção até divina, há de ser colaborativo, porque senão você destrói a energia do relacionamento, certo, Marco? Certo. Eu vou te pedir um segundo para eu mandar um beijo para o Guilherme Leitão. Gui, muito feliz de você estar aqui. Obrigada, viu? Grande Guilherme. Kleber, meu parceiro. O Kleber é uma das pessoas que me deu assim um start lá atrás, mesmo meio que inconsciente, para que eu tomasse esse caminho, né, de partir para terapia, para partir para mentoria, né? Ele usou esse termo até. Tanto é que eu estou pensando em estruturar uma mentoria aí, e logo, em breve, e o Kleber será um dos nossos convidados VIP, né? Porque é um dos idealizadores desse negócio. Vamos lá, Mar. E o que mais você traria para nós aqui de dica para a gente prestar atenção no dia a dia em relação às relações? Parece redundante, né? Mas é importante. Eu vejo uma coisa em comum nos dois relacionamentos tóxicos que eu vivi, que, como eu disse para vocês, o primeiro foi no trabalho, tá? E o segundo foi na vida pessoal. Era a questão as pessoas não achavam nada para me elogiar. Então, no trabalho, se eu fizesse um curso novo, eu estava errada, né? Se eu me destacasse com um bom resultado, eu estava errada. E na vida pessoal era a mesma coisa. Se eu tivesse bem vestida, eu estava errada. Se eu tivesse mal vestida, eu estava errada. E eu me lembro de um dia ter perguntado assim, mas eu nunca acertei em nada, porque essa sensação, ela não me abandonava. Eu estava sempre com a sensação de que eu estava errada. Se eu fizesse, estava errado. Se eu não fizesse, estava errado. E eu perguntei isso, eu verbalizei, mas não tem nada que te agrade na minha pessoa, né? Não faço nada de certo nunca. E de ouvir assim, não, até provavelmente você faz, é que eu nunca vi. Olha só. E isso foi uma frase que eu não esqueço a entonação da pessoa quando ela disse isso. Provavelmente até você faz, mas eu nunca vi, eu nunca percebi. E eu devia ter entendido isso por um outro lado, sabe, Gerson? Porque quando me disseram eu nunca vi, eu devia ter entendido assim, eu nunca prestei atenção, eu não vejo você. Mas eu entendi da pior maneira possível. Foi assim, foi tão inexpressivo que você não me deixou perceber, né? A culpa já era sempre minha, o problema já estava sempre comigo, então eu não fui capaz de entender, porque o relacionamento tóxico, ele não se esconde. Nada é ruim o tempo todo, mas ele não se esconde. E eu não fui capaz de perceber. Você sabe que você tocou num ponto importante, mas, por exemplo, as pessoas têm um hábito e eu acho assim, críticas são críticas, né? A gente às vezes fala assim, não, mas é uma crítica construtiva. Eu acho que a questão da crítica ela precisa ser pedida. Talvez as pessoas não concordem com isso que eu estou dizendo aqui, né? Mas você precisa pedir que a pessoa te critique. Ou seja, para que eu dê uma opinião em relação a você, eu preciso que você me peça essa opinião. Porque quando eu dou uma opinião sem que você tenha me pedido, eu posso causar em você uma dor, né? Claro. Ah, mas não era sem intenção, mas causa. Porque quando eu peço um feedback de alguém, é porque eu estou esperando que seja ele Positivo construtivo ou ou destrutivo. negativo, Enfim, mas a gente está esperando o feedback. Agora, quando a gente não pede e a pessoa vem e te fala, e isso ocorre muito nos relacionamentos tóxicos, porque a pessoa usa inclusive o termo de que, mas é uma crítica construtiva, mas eu não pedi a sua opinião.
né? E Então, quando a gente pede, a gente está aberto. Quando a gente não pede, existe um risco muito grande de você não estar nem pronto. Não é pois é, aquele momento. Às vezes você se pois esforçou é. tanto que eu me lembro disso, especialmente no trabalho. Às vezes eu chegava até o meu limite, porque eu estava começando a trabalhar. E quando você está começando, você não é tão bom quanto você é quando você já tem um certo caminho, né? E Sim. essa pessoa, ela tinha muito mais tempo, muito mais experiência profissional do que eu. E eu me lembro que eu me esforçava muito para cercar tudo e para pensar assim, como essa pessoa faria? Como ela faria isso? Como ela faria? E eu me colocava no lugar dela, eu me espelhava e eu me esforçava. E na hora que ela falava assim, mas sabe quais foram os problemas? Que o dela nem era um só. Era assim, sabe quais foram os problemas? Nossa, aquilo era um balde de água fria que a partir dali não fluía mais. A coisa criava um bloqueio, criava uma coisa assim que não deixava evoluir, não me Não, deixava progredir. e você sabe que muitas vezes as pessoas, quando elas se utilizam dessa questão do feedback, ou da crítica, ou da opinião, como queiram chamar isso, e aí quando você responde aquilo, aquela crítica, ou aquele feedback, né, a pessoa não faz com você o contraditório. Né? É até um termo que está Em muito moda. aí na moda, né? Tem que ter o contraditório. E de fato, porque quando a pessoa te deixa falando, e aí você vê, a gente está falando de dois pontos que trazem sinais de relação tóxica. É a pessoa te criticar sem que você peça, e quando você faz o contraditório, ela não te responde. Te deixa no chamado, falando no linguajar popular, no vácuo. Então, isso é muito ruim, porque além dela ter te causado uma dor, ela simplesmente ignorou a sua opinião e não quis saber o que você tinha que falar. Então, é importante a gente ficar muito atento a isso daí. Muito atento, né? Porque relações assim, esse tipo de atitude também destrói a energia, ela acaba com a sua energia. Então, é muito importante, e aí eu quero ratificar o que eu disse aqui no início da nossa live. A intenção desta live não é com que você destrua o seu relacionamento. Não é isso o intuito. O intuito é para que você corrija, para que você, de fato, equilibre a sua relação, seja ela profissional, seja ela de família, seja ela de relação de cônjuges, né? De namorados e tudo mais. Então, não deixe, não fique sofrendo com situações assim. Então, se você passa por situações como essas que a gente está pontuando aqui, olhe para isso com carinho, acolha com carinho. Chame a pessoa que te causa essa dor e acolha, converse numa boa, não precisa discutir, não precisa falar, pô, sabia que essa pessoa era tóxica. Às vezes é você que é tóxico, viu? Então, É, fica atento com isso uma daí. das coisas que eu aprendi é que o relacionamento tóxico, para mim, pode não ser para outra pessoa, né? Porque quem Sim, ficou no meu lugar, naquela vaga de trabalho que eu deixei, está muito feliz, obrigada, e vai fazer 20 anos de casa. olha Então aí. tá tudo certo. O problema é que não era adequado para mim. O meu Pois é. comportamento contribuía de alguma forma negativa, né, para aquilo. E não quer dizer que eu sou uma má profissional, não quer dizer que a pessoa é uma má profissional, mas o ponto é, o relacionamento entre nós duas, né, eu e aquela pessoa, era um relacionamento tóxico, né? Então, Não assim, era saudável. não era saudável. E aí é importante que dê esse passo, né, para não ficar preso àquilo ali, porque senão você também não evolui, não é verdade? Com Então, é muito certeza. importante esses pontos que a gente está trazendo aqui de você ficar atento nas suas relações, não deixar com que isso atrapalhe o seu crescimento, o seu desenvolvimento e também da outra pessoa, né? Um outro tópico que eu trouxe aqui para a gente também abordar é sobre datas. E eu acho que principalmente o feminino, né? Vamos falar assim. Deixa eu dar boa noite aqui pro pessoal que está entrando. Claudinho, meu primo Claudinho. Claudinho, seja bem-vindo. Obrigado aí por participar. Priscila, O Luciano. uma amiga de longa data,
minha madrinha de casamento. Quem mais que você viu aí? Luciano, Luciano, seja bem-vindo, Luciano. Então, obrigado Ana a todos vocês que Carolina. estão aí, ó. Vai falando aí, Mar, quem que você está vendo, é porque eu não consigo ver todos. Mas eu estava dizendo o Tá. seguinte, um ponto importante, e aí nós, homens, falhamos muito nisso, né? E muitas vezes por desleixo mesmo, e não por uma falta de carinho, não é nada disso. O homem ele é meio desligado para essa questão, mas a gente precisa ter atenção. Eu tô fazendo uma meia-culpa nesse sentido, tá? A gente precisa ter muita atenção na questão de datas. A mulher, ela gosta muito dessa questão de dar muito valor à questão da data, Ai, eu não dou é? muito, muito, muito. E Então, a gente tem que equilibrar essas coisas, né? Porque, como você começou a falar no início, Gerson, às vezes a gente contribui para os comportamentos negativos, né? A gente acaba sem querer alimentando esse tipo de coisa. E, gente, eu comemorava todas as datas, todas. O dia da bailarina, o dia da mulher, todas, sem mas não aliás, escapava hoje é uma. dia da bailarina. Hoje é dia da bailarina, Ah, dia das belly parabéns! dancers. Aí, para quem não sabe, a Marcela, além de advogada, minha sócia também, ela é também bailarina, né, Mar? É, graças a Deus, viu? Adoro. Muito bom, parabéns, viu? Hoje é Obrigada, dia também obrigada. do profissional de educação física, se não me falha a memória. Sim, hoje também é dia do É também, profissional da né? educação física. É. Legal. E como eu comemorava tudo, todos os dias haviam dois ou três motivos de desagrado em qualquer relacionamento. Porque É, é complicado isso, né? Eu até acredito que a gente precisa, às vezes, dar uma relativizada naquilo que a gente diz que é, isso é muito importante para mim. Sim, tem coisas que realmente são muito importantes para gente. A minha religião é muito importante para mim, né? O que eu chamo das minhas crenças, eles são muito importantes para mim, então eu exijo respeito, né? Eu colho esse respeito de todo mundo. Mas eu não preciso que você aplauda o dia da bailarina mais, eu não preciso mais que você aplauda todos os outros dias. A gente acaba dando uma boa relativizada nisso, a gente acaba entendendo que existem sim os dias importantes para o casal, existem sim os dias importantes para a família, aqueles que a gente elege, né, Gerson? sim. Porque eu brinco que o meu aniversário ele é uma data móvel, né? Eu só comemoro o meu aniversário quando eu consigo estar perto das pessoas que eu amo, e nem um minuto antes, não importa se o dia chegou, né? Tá chegando Não a falar isso, né? tá Tá chegando, não tem chegando. nenhum problema. Ele pode ser uma data móvel, né? Mas a ideia é que a gente eleja assim as prioridades, mesmo dentro daquilo que é importante, porque Sem senão a dúvida. gente contribui com os comportamentos ruins. E assim, deixa eu até fazer um adendo aqui em relação a isso, porque pode ocorrer, eventualmente pode ocorrer uma questão de esquecimento de datas, e às vezes a pessoa está com uma série de situações, passando às vezes até por alguma dificuldade, e às vezes passa mesmo alguma data ou outra, mas o que não pode acontecer é isso virar uma rotina, ser uma constância. Uhum. Porque se isso é constante, e sobretudo quando são datas suas, porque a data que é da pessoa, ela, para ela, tanto faz como bem queira, ou se ela comemora ou ela celebra aquela data dela, aí acendeu a luzona vermelha. Agora, se ela só nas suas datas ela acaba pulando ou deixando de lado e não dá a devida importância, então, assim, tem que chamar e falar, olha, não é legal, não é? Então, só ratificando, pode acontecer sim, uma vez ou outra, de ocorrer a questão do esquecimento da data. Por exemplo, quando que você começou a namorar? Putz, foi dia 1 de junho de 2011, às 23 horas. Não dá para ser assim, né? Mas é importante que você saiba que você convive com aquela pessoa há X tempo. É importante isso. E a mulher dá valor para isso, e nós, homens, daí de novo, fazendo a minha culpa, a gente também precisa aprender a fazer isso. Não é? Agora, é E, óbvio que, às vezes, pode ocorrer de passar uma vez ou outra, mas não dá para ser uma constância. não, e tem Não é? uma forma de fazer uma lembrança leve, né? Eu aprendi que a ferro e fogo não dá, já dizia o poeta, né? Zezé de Camargo e Luciano já cantaram isso.
mas você tem uma maneira de fazer isso ser leve. Quando eu era criança, eu marcava a data do meu aniversário, criança mesmo, uns 3, 4 anos, eu marcava a data do meu aniversário porque tinha uma flor, uma planta que florescia uma vez no ano. E era sempre depois do mês de agosto. Então, quando terminava agosto, ela abria, eu sabia que eu podia pedir meu presente, né? Que o aniversário estava chegando. E se você criar algum mecanismo desses, alguma forma de agenda coletiva, né, uma coisa mais leve, ajuda muito, muito. Sem É, dúvidas, sem dúvida. uma grande amiga estava me contando hoje de manhã que ela falou assim, olha, eu cansei do meu marido esquecer o nosso aniversário de casamento. Então, desde o ano passado, eu adotei uma tática diferente. Agora eu falo para ele assim, olha, sabe o que eu estava pensando? Ou a gente vai sair para dançar, que é uma coisa que ele odeia, ou você pode me dar uma ideia, porque o nosso aniversário de casamento está chegando e é dia tal, a gente podia comemorar dia tal, e aí ele fica naquele movimento de achar uma coisa diferente de dançar, então ela tem ganho uma surpresa por ano. E ela tá feliz da vida. Ela falou, gente, se eu soubesse disso, e assim, não dá discussão, não dá nada. Porque ele fala, não, pode deixar, eu vou pensar, e pensa com carinho, e prepara surpresas para ela, enfim. E ela tá feliz da vida, porque ele nunca mais Olha que esqueceu. bacana. Olha aí, ó. Se Então, assim, tornou existem leve, formas. engraçado. Tá vendo? Então dá para se reverter. Então, assim, fica a dica aí para as mulheres que porventura, as suas relações que você convive e esquece das suas datas, tá aí uma dica importante, interessante para se fazer, né? Deixa eu agradecer aqui, ó, a minha irmã, a Kézia, aqui, ó, adquiriu o selinho, a Dani, minha esposa, muito obrigado a todos vocês aí que estão colaborando aqui com o canal, isso ajuda bastante, como eu falei, isso faz com que o nosso canal cresça e a gente possa trazer mais conteúdos como esses aqui, pelo menos uma vez na semana e de forma gratuita. Aí quem quiser, tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nesses temas, né, das relações entre familiares, relações humanas, pode acessar um link que está na minha bio, e lá você tem uma opção de você poder agendar uma consulta comigo e a gente fazer aí um trabalho. A Marcela, inclusive, já foi atendida por mim. Recomendo muito. Já foi atendida por mim, então eu utilizo algumas técnicas de soluções breves, né? Dentre elas a constelação familiar, que é uma das técnicas que eu utilizo, que eu acho espetacular e muito, muito forte, né? Muito potente para trazer assim a clareza de um monte de situações que a gente vive. Então, agradeço a todos que estão aqui participando dessa live. Quem está chegando aí também é Felhosa, me perdoe se esse é o nome, se eu errei. Crazy Fortitans, Bernadette Piva, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí por vocês estarem aqui conosco, participando e assistindo essa live que a gente está trazendo aqui um conteúdo sobre relacionamento tóxico, que é o que a gente convive, na verdade, no dia a dia. É importante que a gente frise sempre, né, mas que a ideia não é com que você interrompa os seus relacionamentos, as suas relações, e sim que você as conserte, que você consiga equalizar, né, e equilibrar as relações. Um outro ponto importante que ocorre muito nas relações é a questão de competitividade, né? As pessoas quererem competir uma com as outras. O que tem de errado em você competir com a outra? Não tem nada de errado. O que você não pode é achar que você é maior ou melhor do que o outro. Como eu falei, do ponto de vista sistêmico, inclusive, não pode a gente ser, com relação, exceto a relação entre pais e filhos, que existe essa questão da gente receber e seguir, as outras relações todas, sem exceção, tem que haver equilíbrio. Você dá, o outro recebe e te devolve. O outro te dá, você recebe e devolve. Ninguém numa relação, seja de patrão e empregado, seja de marido e mulher, seja de amigos, ninguém pode se sentir maior do que o outro. Você, nas empresas, especificamente, falando um pouquinho do mundo corporativo, existe lá a hierarquia.
que precisa Mas ser respeitado. hierarquia é diferente de tamanho, né? Exatamente, é isso que eu ia falar. É diferente, né? Então, respeitar a hierarquia é uma coisa. Agora, isso não dá o direito do outro que está num nível hierárquico acima do ponto de vista corporativo, ele não é maior e nem melhor que você. Ele tem uma responsabilidade maior que a sua, né? Ou Então, às isso vezes é até importante. diferente, porque a gente que tem uma empresa, a gente sabe o que você coloca na mão da pessoa que está na linha de frente da empresa é o seu cliente, é o seu maior bem, né? Sim, sim. Então, a verdade é que quanto maior eu enxergar aquela pessoa, no sentido de quanto mais próximo eu enxergar do potencial que ela tem, melhor a gente aproveita, né? Sem dúvida, Então, sem dúvida. a gente respeitar a hierarquia é uma coisa, e é super saudável, e se não for respeitado, você vai para a rua, não tem saída, né? No mundo corporativo, você vai para a rua. Mas Sim. enxergar a potencialidade é essencial, né? Qual que é o potencial? Quem é mais adequado para tratar esse tipo de coisa? Na casa, por exemplo, numa situação de casa, normalmente as mulheres elas têm uma visão mais organizada, porque a gente consegue trabalhar, e aí eu estou falando sem nenhuma modéstia, mas a gente consegue mesmo fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá, gente? Então, se precisar fazer o almoço e ao mesmo tempo dar uma limpada na cozinha e colocar a roupa no varal e tirar da máquina, e o nosso olho parece que bate nisso. Então, não tem problema nenhum você coordenar. Você fala, olha, vulgarmente, posso te ajudar? Na verdade, a gente sabe que a responsabilidade é sempre de quem mora na casa, os 2, os 3, os 10, não importa. Mas eu posso te ajudar, é sempre bem-vindo, né? E ajudar, nesse caso, fazer aquilo que a gente está precisando. Falar, então tá bom, estou fazendo um almoço, você põe a roupa no varal porque eu preciso botar outra na máquina para bater, eu preciso passar, enfim, né? Tem outra coisa para fazer. Mas é interessante a gente aproveitar o potencial mesmo, né? Não, vocês mulheres, vocês têm uma capacidade que Deus deu para vocês, de vocês ouvirem, falarem e olhar tudo ao mesmo tempo, né? Agora, nós homens, a gente não tem essa capacidade, porque a gente faz uma coisa de cada vez. Até tem um cara que eu acho muito legal, que chama Pastor Cláudio Duarte, que ele, Sensacional. que ele fala sobre essa questão da diferenciação do homem e da mulher, que nós homens, a gente tem a cabeça dividida em várias gavetas. Então a gente tem a gaveta do trabalho, a gente tem a gaveta do filho, a gente tem a gaveta do sexo, a gente tem a gaveta do carro, a gente tem a gaveta do futebol e a gente tem a gaveta do nada, né? Muitas vezes a gente chega em casa, senta na frente da televisão e fica olhando para a televisão e pega o controle e fica assim, ó. Aí a mulher chega em você, o que você está fazendo? Nada. Então, o que o cara tá? Ele está na caixa do nada, ele tá dentro, e deixa ele lá um pouquinho. 5 minutos na caixa do nada, deixa ele lá. Porque ele está fazendo nada mesmo. Você vai falar com o sujeito, ele vai olhar para você e vai continuar olhando para a televisão. Lá. E aí, você Gerson, estava isso vai nada. se virar contra mim, Gerson. Então, assim, ó, caixa do nada. Deixa o cara ficar lá 5 minutos lá na caixa do nada. A mulher, a cabeça da mulher é diferente. A cabeça da mulher é um emaranhado de fios, né, de sistemas. E dentre alguns desses, tem uns desencapados, assim, que às vezes ele encosta um no outro e você vai lembrar uma coisa lá de 5 anos atrás, lá que... Você lembra que eu te falei aqui? Não, não lembro. Sabe por que eu não lembro? Porque eu estava dentro da casa do nada aquele dia lá. Não vou lembrar. Entendeu? Então, assim, por que eu estou trazendo de forma lúdica isso? Porque é assim que funciona. A mulher, ela tem essa capacidade. A mulher, ela consegue botar a comida no fogo, lavar a louça, ligar a máquina de lavar e ainda falar pro filho assim, ó, atende esse telefone aqui, traz aqui para mim que eu atendo. E falar no telefone ao mesmo tempo. Nós não, a gente faz uma coisa de cada vez. Então, às vezes você chega em casa e a mulher começa, olha, o filho não fez a lição de casa, olha, o cachorro fez xixi ali, olha a panela que está no fogo. O cara fala, calma aí, peraí. Qual caixa que você está? Porque a gente só faz uma coisa de cada vez. Entende? Então, assim, ó, para vocês mulheres que estão nos assistindo aqui, a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. A gente só olha uma coisa de cada vez também.
Só. Vocês não, vocês conseguem olhar a macro. A gente só olha uma. Porque é do masculino isso, tá? Isso é natureza. Na natureza, quando o macho sai para caçar, o que ele faz? Ele foca só naquela ali, na presa lá. A fêmea não, a fêmea protege, ela briga, e o macho só fica ali, ó, pum. Então, assim, a gente só olha para uma direção, tá certo? Então, assim, não queiram que a gente tenha essa capacidade que vocês têm de fazer tudo ao mesmo tempo agora, porque a gente não consegue. Não é porque é má vontade, tá certo? Aí eu tô fazendo o papel do advogado do diabo. Não é porque eu não quero, é porque eu só faço uma coisa de cada vez. Às vezes você fala pro cara assim, ô, troca aquela lâmpada ali para mim. Só que o cara tá dentro da caixa do carro ainda. Ele nem chegou dentro de casa ainda. Só que você já viu que a lâmpada tá queimada, que a porta não tá destrancada, que a água lá tá pingando, mas o cara tá... Aí você vai falar assim, ó, troca, ele vai olhar para a lâmpada. Ele não vai ver que a torneira tá pingando. Tá E é certo? engraçado, né? Porque quando você não entende isso, você cobra do outro uma pronta resposta a uma coisa que ele nem percebeu. E aí eu Olha o que a escutava minha irmã demais. escreveu aí, ó. Má, desculpa te interromper. Olha o que ela escreveu aí. Não é bem assim, não, viu? Mas tudo bem. Tem uns que ficam na caixa do nada e tranca e pede a chave. Precisa entender por que o cara se trancou lá também, né? Tem isso, né? Muito bem, Daniara, muito bem. Marcião, seja Mas bem-vindo, meu amigo. Dri, Verinha Rafa, Cakes. Seja bem-vindo. Quem mais que entrou aí, Mar? Vai falando aí. a Dri, a Rafa Pires, a doutora Rafaela, Legal. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí pelo prestígio. Então, Gui de assim, voltando Moura, aqui. Quem? Guilherme de Moura. Ah, o Gui de Moura. Legal. Então, assim, voltando ao que a gente estava falando, então, assim, vocês têm essa capacidade, e aí é importante que nós tenhamos também a consciência que vocês têm essa capacidade de fazerem várias coisas ao mesmo tempo. E nós fazemos uma coisa de cada vez. Agora, isso não nos dá o direito de ficar dentro da caixa do nada para sempre, viu, galera? Viu, Amém. homens que estão nos Amém. assistindo aqui? A gente tem que sair também da caixa do nada, né? Tem outras caixas que a gente precisa entrar, né? Mas E a a gente não gente consegue precisa, abrir todas ao mesmo tempo. e a gente precisa aprender de vez em quando a entrar lá, né? Falar, olha, dá um tempinho, Não, me dá um não. Isso é tempinho. um ponto importante, Omar. Isso, ó, a mulher não pode entrar na caixa do nada, sabe por quê? Conta. Porque se vocês entrarem na caixa do nada, vocês vão querer colocar um vaso de planta, vão querer colocar uma flor não sei aonde, um quadro. Não, é caixa do nada. Entendeu? É do nada Entendi, mesmo. O cara, entendi. ele fica lá sem fazer nada. Se vocês entrem lá, vocês vão colocar um móvel lá, vai querer colocar uma flor, um quadro, vamos botar uma televisão. Não, lá é caixa do nada. Do nada. E Entendeu? depois redecorar. Depois Então. estiver Não, pronto, lá é caixa do redecorar. nada mesmo. Deixa o cara lá na caixa do nada dele. Deixa ele lá. 5 minutos todo dia faz bem para a relação. Tá certo? Tá certo, 1-0, Gerson. Caixa do nada é do nada mesmo. Ok? Então, assim, só para a gente ir já concluindo aqui. Então, a questão da competitividade entre as relações, nas relações, ela pode ocorrer desde que o outro não acha que é melhor ou maior que você. Então, esta questão de competitividade é muito importante que fique atento. Então, maridos, esposas, namorados, namoradas, sócios, ninguém é maior e nem melhor que ninguém. Cada um tem o seu mérito, a sua capacidade de avançar para um determinado lado, para uma determinada situação. A mulher tem essa capacidade de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, e ok, isso é da natureza dela. E nós fazemos uma coisa de cada vez. E está tudo bem. Está tudo bem. Né? Funciona bem assim, né? Desde que façam. Desde que façam. Né? A gente não pode também ficar nessa de eu só faço uma de cada vez e não faço nada. Desde que façam. Tá certo? Muito bem. Quer complementar alguma coisa aí, Omar? Estou olhando aqui só para eu não perder a linha de raciocínio. Não, pode seguir. Tá bom. Então, assim, mas tudo isso aqui que a gente abordou, a gente trouxe os pontos de que são situações
que nos mostram a relação, o relacionamento tóxico, mas para tudo isso aí tem uma possível solução. Para todos esses pontos que a gente trouxe aqui, há uma possível solução. Não a gente não quis trazer aqui só os problemas, a gente também trouxe algumas soluções. E uma delas é a gente falar o que não está adequado. O diálogo entre as pessoas que se relacionam faz toda a diferença. Tanto é que lá atrás, você é muito mais jovem, mas eu não sei se você vai lembrar, mas existia um cara que é um dos mais geniais que eu já vi na televisão, que é chamado Chacrinha. E ele Sim, falava o com seguinte: certeza. quem não se comunica, se Se trumbica. estrumbica. Não é? E, gente, com palavras. Porque eu cresci, e eu posso falar isso porque ele já não é mais assim, mas eu cresci com meu pai, ele emburrava. Então, todos os dias a gente tinha que descobrir, primeiro, com quem ele está emburrado. Com a filha um, com a filha 2 ou com a esposa. Depois, por que ele está emburrado? Foi no trabalho, foi em casa, foi no trajeto. E terceiro, como a gente conserta? Tem conserto, pedimos desculpa, fingimos que não percebemos. Hoje ele não é mais assim. E a diferença é uma leveza na casa, no ambiente, nas relações incrível. Porque ele fala assim: primeiro eu falo comigo mesmo. Olha, eu tô chateado porque você pegou o meu chinelo. Aí, quando eu escuto aquilo de mim mesmo, eu penso assim: não, é muito pouco para eu estar chateado, e eu melhoro. Ou então eu falo assim: não, eu tenho razão de estar chateado. Pô, cada um tem seu chinelo, por que pegou o meu? E depois ele falar em voz alta: olha, filha, eu não gostei, você pegou meu chinelo, devolve. E o problema acabar ali. É Pois é, então. mágico. É isso aí. Então a gente tem que falar. Porque quando a gente não fala, o outro não tem como adivinhar o que você está pensando. E aí causa uma situação também que a gente começa a supor, né? Uhum. Começa a ter suposições. Eu acho que é aquilo, eu acho, e começa no achismo e pode levar ao rompimento de fato. Então, é importante que você fale, mas não só falar, tem que ser firme no que você vai dizer, né? Coerente, Não é, consciente, né? sim, não é imposição, mas ser firme, é ter coerência, exatamente isso, é ter coerência no que você vai trazer. Porque se você não fala, se você não traz a sua opinião, se você deixa para lá isso aí, depois eu vejo, e aquilo vai acumulando, é como se você pegasse a sujeirinha e fosse botando para debaixo do tapete, né? É igual a pessoa que tá com preguiça de lavar a roupa e vai botando dentro do cesto, vai botando dentro do cesto, vai botando dentro do... Às vezes aquilo começa até a criar um mau cheiro que a pessoa se acostuma com aquele mau cheiro, só que ela não percebe mais o cheiro daquilo lá, que está mal cheiroso. Só quem percebe é quem chega. Então as pessoas que chegam vão perceber, falam, ó, alguma coisa está acontecendo de errado aqui. Mas por quê? Porque não fala e acostuma. E a pior coisa que tem é você viver de costume. Não pode, né, meu? A gente precisa, a gente precisa sempre estar evoluindo, renovando as coisas. Tanto é que a vida é uma evolução. Por isso que a gente morre. A gente morre por quê? Porque evolui, né? Parece bizarro falar isso, né? Mas é verdade. Você nasce, vive e morre. Então, assim, é evolução. A vida é uma evolução constante. As células se renovam o tempo todo. Então, a gente precisa evoluir. Então, falar, trazer a questão, ser firme com aquilo ali é importante. E, sobretudo, para a gente fechar essa questão aqui, é você gostar de você. Você olhar para você lá no seu espelho, assim, pela manhã e falar assim, não, estou gostando do que eu estou vendo ali. É autoestima, né? Eu acho que esse é o segredo da felicidade, né? Eu gosto do que eu vejo, porque dali você busca todo o resto, mas eu gosto do que eu vejo, é o ponto de partida, né? É o segredo para Exatamente. você ser feliz. Autoestima e você gostar de você. Você gostar de você, você se respeitar. Então, coloque as suas opiniões. Não deixe de dizer o que não está bom para você. Não deixe. Não deixa para lá, depois eu vejo isso. Resolva a situação. Nunca deixe para lá. Eu sempre converso isso com a Dani, com a minha esposa. A gente sempre resolve. Não deixa para lá.
Não tem deixar para lá. Às vezes é algo que é desagradável. Um dia desse a gente estava conversando, ela falou assim, é muito chato o negócio de DR. E é verdade mesmo, é chatíssimo o DR. É horrível, mas é necessário. É como se você, fazendo uma analogia com os afazeres da casa, por exemplo, tem gente que gosta de lavar louça, tem gente que gosta de lavar roupa, tem gente que gosta de passar, e tem gente que não vai fazer nada disso aí. Ó, e tudo bem. Mas só que não pode deixar lá. Ah, eu não gosto de lavar louça, então não lavo, larga lá. Ah, não gosto de lavar roupa, então não lavo, larga lá. A hora que der, eu lavo. Meu, que vida é essa que você vai ter? Então, como está dizendo a Priscila ali, ó, autoestima é tudo. Isso aí. Fale tudo que te incomoda. Se você realmente aposta na sua relação, e de novo, hein, não é só relação entre marido e mulher, não é relacionamento amoroso, não é só isso, não. É nas relações. Se você aposta nas suas relações que você tem, porque nós somos a média das 6 pessoas que a gente convive no dia a dia, nós somos essa média. De renda, de nível intelectual e de vida. Então, assim, ó, nós somos a média dos 6. Então, preste Esse atenção. também vai se virar contra mim, Gerson. Presta atenção, entendeu? A média das 6 pessoas que você convive. E se você fizer uma conta, vou falar de salário mesmo, pode olhar. As 6 pessoas que você convive mais, você vai ver que está tudo ali equilibrado, a questão do salarial. Ninguém está muito lá para cima e ninguém também está muito lá para baixo. Estão ali, equivalentes. Faz Não, uma... E isso é tão sério que eu estou brincando com você que isso também vai se virar contra mim, porque eu escuto isso de outros lados, né? Eu escuto isso de outras pessoas que com certeza não combinaram essa fala com você, porque falam de uma maneira diferente, né? Buscaram em outra fonte esse mesmo conhecimento e aplicam isso para a vida. Né? Então, é uma verdade, sim, é uma verdade comprovada. A gente realmente é a média das pessoas com as quais a gente convive. A gente escolhe conviver, né? E como que a gente faz para melhorar isso? Como é que a gente faz para melhorar essa convivência com pessoas que aumentam, que vão me aumentar o meu nível, que vão me levar para um nível acima? Qual é Saímos o da segredo? casinha? Saímos da casinha e, sobretudo, um negócio chamado networking. Networking, a minha mãe está falando ali, ó, para tomar sertralina. Boa, Daniara. Mas network. O network não só do network de trabalho, mas é você renovar os ares. Conhecer pessoas novas, falar com pessoas novas, falar com pessoas de outras culturas, conhecer coisas novas. Isso é importante. Porque você vai se renovando. É igual a questão da água parada. O que acontece com a água parada? Cria Apodrece. dengue. Não é só dengue, não, né? A água parada não é só dengue que Fazendo cria. um exercício, né, dessas redes de network, eles estavam dizendo para a gente o seguinte: procure ouvir, né? E procure de verdade ouvir as pessoas que você está encontrando pela primeira vez. Eles propõem um exercício para os empresários, que eles se desloquem até a empresa de uma outra pessoa, conheçam o serviço que ela oferece, conheçam o ambiente em que ela trabalha, enfim. E que nesse processo você procure ouvir, né? E é tão engraçado porque eu descobri nuances em outros tipos de serviço, né, em outros tipos de comércio, enfim, que eu nunca tinha percebido, porque realmente por falta de ouvir, né, essa ampliação do networking, essa ampliação da rede de relacionamentos, ela é fantástica, ela é fantástica. Sim, sem dúvida. E lembrando que nós vamos ser a média dos 6 que a gente convive. Exatamente. Então, muita atenção nisso. Bom, a gente já está se encaminhando aqui para o final. Eu queria agradecer a todos que estiveram e que estão aqui ainda com a gente. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Agora a gente tem uns minutinhos aí para responder alguma pergunta, caso queiram. E quem quiser também divulgar aí o seu trabalho, colocar aqui seu Instagram, por exemplo, a Priscila trabalha com seguros.
Então, pode colocar aí, quiser colocar o seu Instagram, Pri, fica à vontade. A minha prima Joelma, que está aí, Joelma, seja bem-vinda. Joelma também é empreendedora aí na área de alimentos, está trabalhando com salgados para festas e tudo mais. A minha irmã, a Kézia, ela é enfermeira, ela atua já há bastante tempo, aí está na linha de frente, inclusive, da Covid, lá no Hospital Emílio Ribas. É um dos orgulhos que a gente tem na nossa família. Enfim, então tem bastante coisa. A Marcela, que além de minha sócia, é advogada também, atua em algumas áreas do direito. Então, quem não conhece o trabalho da Marcela, pode entrar na nossa página lá, na JGYMar, né? Consultoria. A gente tem, o nosso foco é na área da saúde, mas a gente atua também em outras áreas. O Carlão, que está nos assistindo aí, que é o marido da Marcela, ele também tem uma empresa que é a Tecnosolares, que é uma empresa de tecnovoltaico, como é? Placar, energia solar, fotovoltaica. Placas, fotovoltaica. Isso. Então, ó, Priscila, ó, Pri Takes com você. É o Instagram dela, o Marcião tá aqui, o Márcio é representante comercial, enfim. Tem bastante gente aí, quem quiser fique à vontade, tá certo? Quem quiser também fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. E eu vou tirar aqui, ó lá, o do Carlos, ó, energia solar fotovoltaica. Esse é o futuro, hein? A gente está em plena crise hídrica aí, recomendo, entre lá na página, se tiver aqui, cara, como colocar aí o Instagram, também coloque, que é importante para as pessoas poderem conhecer. E eu vou pegar aqui, ó, eu tenho aqui comigo a Marcela já conhece, porque ela já fez. Já fiz uso e faço uso, né? Desculpa aqui que a minha irmã está falando aqui. A minha irmã escreveu aqui, ó, importante aqui, ó, a única que ela está divulgando ali, ó. Hashtag use máscara sempre. Use máscara sempre. Eu não vou colocar ela aqui na live, porque ela não gosta de aparecer, mas ela é craque. Ela está craque nessa questão de Covid, ela vê muita coisa todo dia. Tem uma matéria dela, inclusive, lá no site do Emílio Ribas, quem quiser entrar lá. Ela deu uma entrevista para o Jornal Nacional sobre essa questão da Covid, então depois, quem quiser, entre lá e dá uma olhada. Aqui está o site do Carlos, Tecnosolares. A Cida, o marido da Cida também, um grande amigo, o Manuel, ele é construtor. O Cida, se tiver também aí o site do Mané, pode colocar, fica à vontade aí, tá? Então, está dizendo que eu tenho aqui são essas... Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Isso aqui, ó, são cartas com frases de solução. A Marcela já conhece que quando a gente faz as sessões de constelação, eu sempre deixo com que o paciente retire aqui uma carta. Então, a Marcela, que é minha convidada hoje, eu vou deixar ela tirar uma para a gente ler aqui e... Dado o sucesso da semana passada, né? Vamos tirar a última carta? Essa é confiante. Opa! Antes de falar que a última carta está aqui na minha mão, tá, Mar? Tá. A construtora do Mané, a construtora Link, que é da Cida e do Mané. Então, eles também trabalham aí com construções de alto padrão e também para indústria, comércio, enfim. Então, depois, quem tiver interesse aí, tiver precisando, entre aí em contato com a construtora Link, tá certo? A Hélida, seja muito bem-vinda, Hélida. Então, eu vou aqui mostrar para vocês, não sei se não vão conseguir ler, se não conseguirem ler, eu leio aqui. Márcia, consegue ler? Inspire a energia vital. Quer que eu leia? Melhor você, porque está espelhado para mim. Tá bom. Inspire a energia vital. Encha-se de vida. Expire e deixe embora tudo que não serve mais. Respire. Entendeu por que tinha que ser a última? Tudo a ver com o tema que a gente conversou hoje aqui, ó. Então, se não serve, deixa aí. Deixa aí, relaxa e segue a vida. Mar, gratidão. Gratidão, Gerson. Do fundo do coração por você ter aceito participar aqui comigo dessa live. Muito obrigado. Me sinto honrada, viu? Carlão,
obrigado aí pelo apoio também. A todos que estão aqui conosco. A Cida, obrigado, Cida, mais uma vez por você estar participando. A minha irmã, Késia, obrigado, inclusive, pelo apoio aí dos selinhos. A minha mãe está assistindo junto com ela. Mãe, te amo, obrigado. A minha sobrinha, Letícia, meus primos, enfim, todos, a minha esposa que está aí. Eu só tenho que agradecer a todos vocês, porque sem vocês a gente não segue. Então, semana que vem a gente vai trazer algum outro tema. Eu vou pedir a vocês que coloquem aqui sugestões. E se não quiserem, Kleber, esse daí é meu mentor, hein, esse cara aí. Ó, o Kleber tem que dar uma sugestão de tema bem bacana aí, porque afinal de contas tudo começou com ele, né, Gerson? Esse cara é meu mentor. Então, assim, coloquem, se não quiser, não der para colocar agora, mas mandem no meu direct. E a semana que vem a gente vai fazer uma outra live, talvez na quarta-feira. Esse mês é o mês considerado o mês amarelo, né? Contra aí o suicídio. Se você conhece alguém que está em estado de depressão, não entenda que depressão é frescura, porque não é, tá? Então é importante que vocês olhem para isso. Mês amarelo é importantíssimo e a gente vai trazer um tema sobre essa questão também em uma dessas lives deste mês, tá? Então olhem com cuidado, com carinho, acolham pessoas que estejam assim. G, gratidão aí, G. Coloque o seu Instagram aí, G. O G é corretor de imóvel também. E, pessoal, falando agora um pouco mais sério aqui com relação à questão do suicídio. Então, acolham as pessoas que porventura estejam passando por uma situação de depressão. Não abandonem. Não olhem isso como frescura, porque não é. É um assunto muito, muito, muito sério, tá certo? Então, obrigado aí a todos vocês que participaram. Mais uma vez, gratidão, Mar, Pri. Tamo junto. Gratidão, Pri, pelo carinho, pelo apoio de sempre. E a gente volta a se falar aí na próxima semana, tá bom, gente? Obrigado a todos. Quiser. Boa noite. Ô, Cida, depois me fala sobre isso, tá? Me manda no... Eu te passei o meu contato lá no meu direct. Me manda lá, por favor, depois para a gente conversar sobre essa pessoa aí. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudá-la, tá bom? Gente, beijo para vocês. Muito obrigado, Mar. Fica com Deus aí. Amém. E até a Fica próxima. Com Deus também. Doniara, valeu, Carlão. Beijo, pessoal. Fica com Deus. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.